e eu sou do primeiro ano do ensino médio. E a mulher que eu vou fazer para esse dia da homenagem das mulheres vai ser sobre Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria de Jesus foi uma mulher brasileira, guerreira, que se voluntariou para lutar na Guerra da Independência do Brasil. Ela tinha grande habilidade com armas de fogo, sabia muito sobre disciplina militar e foi uma vontade dela porque ela acreditava que o país ia ser um país melhor sendo independente. Então, apesar de não ser algo que na época era aconselhável para as mulheres, afinal não viam a mulher como algo que... não viam o militarismo como algo que a mulher pudesse alcançar, ela queria provar para todos que ela era tão capaz quanto um homem de fazer. Ela nasceu no dia 27 de julho de 1792, na Bahia, na fazenda Serra da Agulha. Ela perdeu a mãe aos 10 anos de idade e ela teve que assumir a casa de uma maneira geral, passar, lavar, cuidar do pai, fazer comida. Ela nem mesmo chegou a ter tempo para ir para a escola, teve que focar muito em cuidar das irmãs e do pai. Tanto que o pai acabou seguindo a vida, ele acabou se casando mais uma vez, mas logo acabou ficando viúvo novamente. E depois ele se casou pela terceira vez e essa madrasta que ela tinha não apoiava esse modo independente que ela tinha de viver. Afinal, como ela teve que assumir a casa muito cedo, ela não se interessava por coisas mais, digamos assim, para a época, femininas, como bordar e tricotar, que eram coisas mais... tipo, mulher faz isso e mulher tem que fazer aquilo, homem faz isso e não pode fazer isso. Enfim, tinha essa definição do que a mulher tinha que fazer e do que ela não tinha que fazer. Mas ela não ligava pra isso, ela foi seguir o que ela achava que era certo. E então ela se interessou muito por aprender mais sobre armas de fogo, armas de grande porte, disciplina militar. Era o que ela gostava mesmo, ela já tinha isso desde pequena, essa força dentro dela. Então foi isso que ela foi seguir, só que ela não era apoiada nem pelo pai e nem pela madrasta. Na verdade, as irmãs viam ela como um exemplo de mulher para seguir para a vida. Então, ao longo do tempo que ela foi treinando e buscando o foco que ela tinha para a vida dela de seguir essa parte militar, ela acabou conseguindo aí desenvolver grande habilidade com as armas realmente e também com a montaria, principalmente a cavalo, né? Que na época também haviam outros animais que podiam ser montados. Só que aí, na Bahia, acabaram desenvolvendo grandes lutas com o apoio da independência, ou seja, as pessoas realmente queriam que essa independência do Brasil ocorresse. Então o governo da Bahia estava apoiando esse movimento e procurando quem queria se voluntariar. E ela, como já tinha isso em mente há muito tempo e ela apoiava muito essa ideia do Brasil poder ser um país que por si próprio já conseguiria se virar sozinho, então ela logo assim já foi pro pai e perguntou: pai, eu posso fazer isso? Eu posso entrar? E o pai olhou pra ela e falou: não, isso não é coisa de mulher, isso não é pra você, isso tá errado, não é pra época. E ele acabou negando esse pedido dela. Ela ficou muitos dias mal, mas nem por isso ela se deixou abater por essa opinião do pai. E ela foi para as irmãs e falou: eu preciso da ajuda de vocês. As irmãs logo apoiaram, afinal tinham ela como um exemplo há muitos anos de uma mãe. Então apoiaram ela logo que ela falou: eu preciso da ajuda de vocês. As irmãs dela já falaram: não, a gente vai ajudar. O marido das irmãs, ela tinha uma irmã chamada Teresa, e o marido dela logo também já forneceu o nome dele, o sobrenome dele, para que ela pudesse se alistar. Então a irmã ajudou ela a cortar o cabelo, colocar roupa de homem, tudo isso assim, que hoje em dia a gente já não tem mais como isso é de homem, isso é de mulher, mas na época ela já cortou o cabelo bem curtinho, já colocou roupas mais masculinizadas e já se alistou no exército facilmente com o nome de Medeiros, que era o sobrenome do cunhado dela, e ela conseguiu entrar para o que ela queria, se voluntariar para a guerra. Então ela já estava toda feliz ali no exército, mostrando para todas as habilidades que ela tinha, uma disciplina de conseguir obedecer rapidamente, né, o major, os comandantes, que ela tinha uma disciplina militar desde pequena que ela conseguiu fluir ao longo dos anos aí com os treinamentos. Só que aí 2 semanas depois essa felicidade acabou, porque o pai dela acabou descobrindo que ela tinha se alistado e ele foi conversar com os principais da época que tomavam conta, e o major falou: não, ela não vai sair porque ela é reconhecida por ela ser boa com armas.
Ela é reconhecida por ela ser boa a cavalo, na montaria, ela é reconhecida por ter uma disciplina militar perfeita, ela não pode sair. Ela sendo mulher ou não, ela vai ficar. E quem decide isso sou eu. Então o pai dela acabou ficando brigado com ela durante longos anos. Então, descoberta sua verdadeira identidade, que era Maria Quitéria de Jesus, que não era Soldado Medeiros, que ela tinha perdido a mãe aos 10 anos de idade, enfim, a real mulher que ela era, e não um soldado que todos achavam, ela passou a ser muito mais homenageada e muito mais reconhecida. Tanto é que quando ela ia lutar e voltava com as vitórias para o estado dela, ela era muito homenageada, tinha muitas festas, as pessoas se orgulhavam muito dela. Ela foi um exemplo de força, assim, feminina para a época, porque afinal, na época tinha, né, aquele negócio de que a mulher não conseguia fazer, não podia fazer. Então ela foi um exemplo tanto para as meninas que estavam crescendo quanto para as mulheres já crescidas, ou até mesmo para aquelas que já estavam desacreditadas, que elas não conseguiam fazer nada, que tudo é possível, que a mulher pode fazer muito mais do que as pessoas falam que podem fazer. Então, tanto que ela ganhou um prêmio e ela foi promovida. Ela foi promovida a primeiro cadete do exército, ao primeiro cadete do exército, na verdade, e também ganhou o prêmio de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, que é um grande prêmio para a época e foi dado em mãos pelo Dom Pedro I num festival, numa festa que estava tendo aí de homenagens e de prêmios que os melhores, vamos dizer assim, as melhores pessoas que tinham lutado estavam ganhando, e ela foi uma delas, uma mulher, né? Pra época era uma coisa assim nova, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Nossa, uma mulher no exército conseguiu fazer um avanço, conseguiu ganhar os inimigos, lutar com eles. E isso foi muito legal pra época. Como ela conseguiu se tornar um exemplo para todas as mulheres e meninas do Brasil, atualmente ela é uma das mulheres mais importantes da história do mundo, mas como ela conseguiu naquela época mostrar para as mulheres e para as meninas que o poder feminino existia, ainda mais numa época que as pessoas nunca olhavam para uma mulher com um olhar, ela é possível, ela consegue, enfim. Ela atraiu centenas de mulheres atrás dela para seguirem esse mesmo exemplo de entrar no exército, tanto é que dezenas delas se integraram numa companhia que chamava Companhia Feminina, que era uma parte do exército voltada só para as mulheres, na qual ela comandava, liderava, e foi um avanço para o exército tão grande que teve várias lutas nas quais os inimigos chegaram ao Brasil e elas conseguiam impedir a entrada deles. Então, muitas pessoas acabaram reconhecendo a mulher não só como alguém para passar, para lavar, para cuidar da casa, para ficar ali fazendo comida, mas também como alguém que podia lutar pelo país e poder fazer grandes avanços, poder melhorar o país em si. A Maria Quitéria, ela não foi não só um exemplo de mulher guerreira e um exemplo de bravura nos campos de batalha, como eu já disse diversas vezes, porque é algo que eu acho que é algo que tem que ser gravado, mas ela foi um exemplo de mãe muito boa, assim. Ela se casou-se com o Gabriel Pereira de Brito e eles tiveram uma filha chamada Luísa Maria da Conceição. Alguns relatos que a gente pode ouvir, que eu pude ler na internet, foi que ela era uma ótima mãe, uma mãe muito atenciosa, que além de ser uma cadete assim do exército, ela conseguia ir para casa e fazer comida, cuidar dos filhos, cuidar da filha e do marido como se fosse, vamos dizer assim, uma mãe mesmo caseira, que jamais você iria olhar para ela e falar ela sabe usar uma arma de fogo ou ela sabe montar cavalo. Ela conseguia ter esses dois lados, sabe, ter esse lado de ser brava, de ser uma mulher que vou lutar e eu vou conseguir, eu vou trazer a vitória, mas também conseguia ser doce, sensível com a filha quando precisasse. Então, a Maria Quitéria, ela não foi só um exemplo de como que o Brasil e de como que as mulheres iriam ajudar nessa independência e mostrar o poder feminino no mundo, não só no país, mas no mundo, como também um exemplo de mãe, que a gente
tem na nossa própria casa, né? Uma mãe que cuida da gente, que faz comida, que apesar de brigar com a gente, tá sempre ali para apoiar. Então, foi por isso que eu escolhi a Maria Quitéria. Eu acho que ela é um exemplo de tudo, sabe? Ela abrange todas as partes que uma mulher pode ter. Guerreira, cuidadosa, sensível, preocupada, sabe? Ela é a junção de todos os tipos de mulheres que eu já conheci na minha vida, e foi por isso que eu escolhi a Maria Quitéria de Jesus. Ela foi um personagem, assim, pra mim, que eu pude conhecer nesses últimos 3 dias, que foi muito, me tocou muito. É o jeito que eu vejo a minha mãe. Apesar dela não ter lutado no exército, é o jeito que eu vejo ela, uma mulher guerreira, sensível. Então foi por isso que eu escolhi essa personagem para o Dia da Homenagem das Mulheres.